Olá pessoal, tudo bom? Olha, estamos mais uma vez aqui em mais um episódio do nosso podcast, o podcast Ágape, que é um podcast da Nova Igreja e que a gente inaugurou há pouco tempo, estamos começando há pouco tempo, já tivemos aqui um convidado muito especial para nós, que foi o Gustavo Faleiro, que é um pastor amigo, cara jovem, músico e assim, que tem um coraçãozão para as coisas de Deus. E hoje a gente está com outro convidado mega especial, que... assim, não tem muita... Me deram até uma bio aqui, né, umas biografias aqui, que nem sei se daria para falar tudo aqui. Isso aqui é um resumo do resumo do resumo do resumo. Né, porque teria uma biografia gigantesca para falar, que é o pastor Bené Gomes. Bené, bem-vindo. Obrigado por ter aceito o convite. Maurício, que prazer, que alegria, né? Não só estar nesse podcast, que prazer trabalhar com você já por esses 21 anos, né? Mais de 20 anos que a gente está junto e sempre feliz em ver que a palavra que Deus tem te dado, né? A visão que Deus tem te dado está se cumprindo, está se expandindo, está alcançando cada vez mais pessoas, influenciando mais pessoas, como é o desejo do seu coração. A gente conhece isso, a gente sabe que você entende que Deus te chamou, né, para poder influenciar pessoas com essa palavra, a palavra da fé, a palavra da graça, a palavra do ágape, agora né, e o reino de Deus de um modo geral. Então é um privilégio estar aqui com você e parabéns, né, por mais um livro, Ágape. Me parece que esse vai ser best-seller, né? Tô pensando que esse aqui vai ser, talvez, dos 5... o que vai mais longe, não sei, né? Todos vão, mas esse aqui está muito bom. Eu tive a oportunidade de ler e tem sido muito bom. Parabéns. Legal. Gente, falar do Bené é difícil, né? Você fazer uma biografia. Porque eu costumo dizer o seguinte, quem não conhece o Bené, bom sujeito não é. É ruim da cabeça ou doente do pé. Né? Porque todo mundo conhece o Bené. Dentro da igreja evangélica, fora da igreja evangélica, em outros ambientes, né, da igreja católica, no Brasil, fora do Brasil. A gente já viajou muito juntos para eventos e pregações e conferências e tal. E aonde a gente vai, sempre tem gente que conhece o Bené. Né? E, às vezes no aeroporto, a gente está indo para fazer check-in e alguém... Pastor Bené, Bispo Bené, né? Sempre com alguma coisa ligada a esses títulos, né? Pastor, Bispo, mas sempre, o povo sempre conhece o Bené. Bené é pregador da palavra, é compositor, é músico, é cantor, é palestrante, é pregador da palavra, enfim, é um cara que eu chamo de o cara completo, né? O que você precisar... Se você quiser convidar o Bené, para que você quer convidar? É para cantar, para pregar, é para ensinar, é para quê? Aonde você chamar, ele joga nas 11. Obrigado, pastor. Obrigado. É menos, viu, gente? É um pouquinho menos. Mas a gente tem esse coração, né, pastor, para servir. E é muito bom que na Nova a gente entende e valoriza isso, que o nosso primeiro chamado é servir onde nós formos úteis, né? Seja na recepção, seja com criança, seja na música. Tive o privilégio de trabalhar a vida inteira. Nesse ano eu vou fazer 50 anos de convertido. Uau. 50 anos, agora em setembro de 2024. Então, ou fiz, né? De repente, eu não sei quando é que você está vendo esse... talvez eu fiz agora em setembro de 2024, 50 anos e, cara, 50 anos envolvido com música. Acho que você também tem uma história com a música dentro da igreja já desde cedo, né? Eu, quando me converti, não tinha a mínima intenção ou ideia, mesmo depois de algum tempo frequentando a igreja, não tinha a mínima intenção ou ideia de ser pastor, nada disso. Eu, no máximo, me via como um músico, né, tocando, quem sabe, de repente, numa banda ou no louvor da igreja, no máximo dirigindo o louvor, mas não me via como pastor, não me via mais envolvido com a questão da música mesmo. Gente, olha só, quando eu conheci o pastor Maurício Fragali, em 6 de abril de 2013... Nossa, Bené eu sou ligado com data, né? É danado para gravar data. Perdão, gente.
Deixa eu beber uma aguinha aqui. Aproveita a caneca, né? A caneca linda. Nem eu ainda tenho essa caneca, gente. Eu ainda não tenho essa caneca. Eu vou poder levar? Vai, você vai ganhar uma de presente. Oh. Mas quando eu conheci o pastor Maurício Fragali, ele iniciava o culto com uma oração. Depois ele pegava o violão, dirigia o louvor. O cântico profético ele que dava. Aí depois ele parava para fazer o momento da oferta. Depois ele pregava. E ele costuma dizer que ele fazia o apelo, ele mesmo se convertia, né? E foi um tempo em que ele era muito assim, praticamente um exemplo, uma referência, e nós fomos nos amoldando ali aquilo que ele queria, a visão que Deus colocou para ele. No começo eram as músicas da Hilson, que ele mesmo fazia a versão, né? Praticamente, você foi pioneiro das versões das Hilson aqui no Brasil, né? Quando eu conheci a Hilson aqui no Brasil, ainda ninguém conhecia, porque eu estava na África do Sul, né? E o Brian Houston, que foi o fundador da Hilson, ele ia todo ano, ele ia a uma conferência que acontecia lá, chamava-se Celebration, que era promovido pela Rema, da África do Sul. E ele ia todo ano lá. Então eu conhecia, na época ele tinha até cabelo. Né? Agora tá bem. A cabeça está bem devastada, né? Mas ele. Parece que a Darlene também chegou aí lá. A Darlene ia lá, a Darlene Jack ia lá. E aí eu conheci, e quando me falaram da Hilson, quem estava bombando era como é que era o nome? Do Ministério? Do Ministério. Osana Music. Da Osana Music, que era o que estava bombando na época. Era Ron Kenoly. Isso, Don Moen. Né? E aí, quando falaram para mim, poxa, você já ouviu as músicas da Hilson? Eu falei, não. Olha, é melhor do que o pessoal da... Difícil de acreditar, né? Porque a Osana era referência, né? Era uma referência. Quando eu ouvi, minha cabeça pirou. Falei, caramba, os caras transformaram aquele tipo de música que a gente achava que era só para ouvir, né, em casa e tal, em música congregacional. Trouxeram um novo estilo, né? E você sabe que eu tive praticamente a mesma experiência sua, porque eu morei nos Estados Unidos a partir de 96 até 99, 1996, e lá foi que eu conheci a Hilson também. Sim. Né? Porque no Brasil a gente não ouvia falar, a gente não tinha... E ela estava iniciando, né? Aí eu comecei a traduzir. Sim. E a gente, durante um bom tempo, aqui no Brasil, éramos a única igreja que cantava músicas da Hilson em português. Sim. Depois vieram traduções oficiais, as nossas não eram oficiais, era eu que fazia. Exatamente. Mas depois vieram as traduções oficiais e tal, e aí a gente começou a cantar também, o que a gente traduzia, o que os outros já traduziam e tal, mas durante muito tempo a gente só cantou as músicas deles, né? Nossa, 100%. Né? Depois é que foi... Depois a gente foi compondo, começou a fazer músicas autorais. Exatamente, foi muito bom. Foi um tempo... E está sendo um tempo bom até hoje, né? Bené hoje, Bené foi durante muito tempo, ele é o vice-presidente da Nova, durante muito tempo teve com a gente aqui na Barra da Tijuca. Eu digo aqui porque a gente está gravando aqui num lugar que é na Barra da Tijuca, né, no Rio de Janeiro. Mas durante muito tempo ele foi na mesma igreja, e hoje o Bené está mais focado na igreja de Ipanema, onde o filho dele, o Timóteo, é o pastor principal, que eu disse para ele, Bené, isso está tudo errado. Você tinha que ser o pastor principal, o Timóteo auxiliar, mas eles vieram de cabeça para baixo, o que eu vou fazer? Eu falei, se é uma solução em família, a gente dá um jeito lá, né? Porque o Timóteo... E o Timóteo é uma benção. O Timóteo está fazendo um trabalho fantástico na igreja de Ipanema. Aliás, se esse podcast está sendo assistido por você, que mora no Rio de Janeiro, na Zona Sul, eu mesmo que você não mora na Zona Sul, está curioso de conhecer a Nova de Ipanema? Vá lá, é na beira da lagoa, de frente para o Cristo Redentor, um visual maravilhoso que tem a igreja, um lugar super simpático, super gostoso, e uma igreja, assim, super acolhedora, é uma igreja amorosa, super acolhedora, um lugar agradabilíssimo de estar. Eu, pelo menos, eu amo quando eu vou lá, quando Timóteo me chama para alguma coisa lá, eu amo, e muito legal estar lá. É isso aí. Gente, tamo junto. A gente está conversando um pouco aqui sobre esse tema, não é necessariamente sobre o livro. O livro é uma boa desculpa para o tema. Eu até vou te contar, Bené, como é que surgiu o livro. Eu resolvi fazer uma série para pregar na igreja com esse tema, Ágape, a porta para a vida abundante. O título ainda não existia, né? Eu tinha o tema na cabeça. O amor incondicional de Deus, que no grego da Bíblia é ágape. Eu acho que a gente vai falar até um pouquinho sobre isso aqui, né? As outras palavras que no grego podem ser traduzidas como amor. Mas ágape é uma coisa diferente.
É uma coisa à parte. É um tipo de amor à parte, diferente, incondicional, sobrenatural. E eu falei, cara, vou fazer... Senti uma inspiração de Deus de fazer uma série para a igreja sobre esse tema. E quando eu fiz o primeiro estudo, a primeira pregação, o primeiro esboço, eu falei para a igreja, gente, eu considero que essa é a série mais importante que eu já preguei em todo o meu ministério. Aí o pessoal da produção, que é o mesmo que está aqui produzindo o podcast, eles falaram, pastor, então isso tem que virar um livro. Eu falei, gente, vocês estão malucos, a gente não vai ter tempo para isso. Produzir um livro é uma coisa trabalhosa, envolve toda uma equipe, um bocado de gente. Não é só o escritor, o autor. Você tem revisor, você tem que botar na gráfica, tem que fazer revisão. E às vezes não é uma revisão só, são 2, 3 revisões. Diagramar, fazer capa, produzir capa, escolher. Então é uma coisa trabalhosa. Não, pastor, vamos nessa, vamos fazer. Então tá bom. Cara, eles fizeram em tempo recorde. Eu tive que correr também, de preparar todos os... Eles perguntavam, quantos episódios vai ter essa série? Eu falei, não sei. Uns 8, 9, 10. Eu vou preparar. Então eu tive que correr para preparar todos os seriam os episódios, né? Aqueles esboços todos, passar para eles. E eles foram também pegando os áudios, os vídeos, e foram transformando em texto, passando para mim, e eu melhorando, cortando, acrescentando coisas. Foi uma trabalheira danada, e em tempo recorde o pessoal conseguiu fazer o livro, e eu fiquei com medo. Eu falei, cara, esse livro vai ficar ruim. Vai ficar muito ruim. Quando eles passaram para mim o livro pronto, eu abri com medo e me surpreendi que o livro ficou maravilhoso. Ficou muito bem feito, ficou muito legal. Muito bom. Gostei demais. E é um livro com uma linguagem bem simples. Exatamente. A ideia é que não seja só para a igreja. É um livro que, de repente, evangelístico, né? Qualquer um pode comprar. Você pode comprar para oferecer para um parente, para um amigo, para um vizinho. Eu já estou com uma ideia de andar com alguns livros desse aqui no carro. Sim, sim. E aí, de repente, eu parei num lugar qualquer, presentear um desconhecido. Legal. Entrei no elevador. Isso aí. Entrar com uma pessoa. Legal. Presente. Que bom. Porque é um livro de linguagem fácil para a pessoa entender. Um assunto muito bom. Super básico para a igreja, para o cristianismo, que é ágape. Olha só. O amor incondicional de Deus. Falar de amor incondicional, Bené, eu acho que hoje em dia é uma coisa... Não sei se hoje em dia. Talvez tenha sido sempre muito difícil. Sim. Em todos os tempos. Mas talvez hoje seja mais ainda. Porque a gente está vivendo num tempo de uma confusão tão grande, onde as pessoas falam de amor na teoria, mas na prática todo mundo anda tão estressado, tão aborrecido, tão chateado. As pessoas andam no trânsito já com uma predisposição de agredir. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, depois de um culto, e eu não esperava que ela falasse aquilo, porque a gente estava conversando sobre uma coisa muito agradável e light. E, de repente, ela citou que um cunhado dela, naquela semana, tinha morrido numa briga de trânsito. Oh, meu Deus do céu. Aí eu falei, meu Deus do céu, que motivo mais imbecil de alguém, de repente, sofrer uma agressão tal a ponto de morrer por causa de trânsito. É verdade. Porque aí vem a ira, né? Vem o descontrole estúpida, emocional. Porque as pessoas estão muito predispostas, né? Elas andam já predispostas. Quer dizer, você fala uma coisa qualquer, já não bateu muito bem no meu ouvido, eu já me arrepio todo, já me armo todo, porque... de repente você está querendo me agredir, então... Peraí, o que você quis dizer com esse negócio aí? E já gera uma briga. Então isso aí acontece no trânsito, mas acontece também dentro de casa. E eu acredito, Maurício, que o desafio maior de praticar ágape, esse amor incondicional, era um contexto de família. Por quê? Porque é onde, cara, você está mais próximo às pessoas, né? Ali você está perto. Ali é mais ou menos o que a Bíblia disse lá no passado sobre Adão e Eva. Ambos estavam nus,
né? E não se envergonhavam. Naquela época eles não se envergonhavam. Mas hoje, assim, a nossa nudez dentro da casa, né, não tem como você ficar escondendo. Né? Lá fora você ainda, né, esconde um pouco, mas ali no dia a dia. E quando eu estava lendo o livro, eu pensei sobre talvez a maior característica do amor ágape, que é o amor incondicional, seja o perdão incondicional. Né? Porque... Cara, hoje... É a primeira consequência, né? Ou uma das primeiras consequências. Eu acredito que sim, né? Porque... E eu amo quando você fala e repete, reforça no livro que é uma escolha, não é um sentimento. As pessoas estão muito acostumadas a ligar amor a sentimento. Sim. Né? Há uma paixão, há um sentimento. Cara, mas é uma escolha, é uma decisão, né? E o amor, esse amor do tipo ágape, ele é requerido em momentos difíceis, em momentos cruciais, sim. Né? Em que você não está com vontade, por exemplo, de perdoar, você não está com vontade de falar com a pessoa, se humilhar, né? Andar a segunda milha, como o próprio Jesus falou, ensinou para os discípulos. Então, assim, cara, é uma escolha difícil, gente. A gente sabe que quando a gente fala de ágape, é muito bonito, é muito bom, mas o segundo capítulo fala sobre o poder sobrenatural do ágape. Sim. Não é uma coisa natural. Não vem com o homem. Né? A natureza humana, principalmente depois do pecado, né? A natureza adâmica, a natureza, vamos dizer assim, a natureza do primeiro Adão, né? Não é fácil. Você não consegue amar. Na verdade, não é que não seja fácil. É impossível você amar com amor ágape, com a natureza adâmica. Não tem como. Mas aí vem o último Adão. Aí com o último Adão, que é Jesus, aí sim, né? A gente consegue entender... Porque o mandamento principal da nova aliança é o que Jesus falou, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E como é que eu amei vocês? Né? Com toda a abnegação, com renúncia, sacrificialmente, suportando as fraquezas de vocês, não desistindo de vocês, acreditando em vocês. Não dá. Nada disso é natural. Aí Nada disso é natural. Não é natural. Aliás, Bené, justamente a ideia aqui foi dissecar esses entendimentos, né? Colocar esses entendimentos aqui, porque às vezes a pessoa está tão acostumada dentro do ambiente da igreja e ela não compreendeu ainda o que é ágape, esse amor sobrenatural, que é exatamente isso que você está falando. Né? Não é uma coisa que já vem com a gente. Não vem. Você precisa nascer de novo para Deus fazer o download desse tipo de amor. E aqui no livro eu falo de alguns tipos de amor. Quer dizer, são palavras que no grego... Eu até abri aqui, marquei a página aqui, as páginas, dos tipos de amor que no grego são palavras que podem ser traduzidas como amor, mas que no português, às vezes, é uma palavra só. Amor. Então, amor que eu tenho pela minha esposa, amor que eu tenho pelo Bené, amor que eu tenho pelos meus filhos, amor que eu tenho por um amigo, amor que eu tenho pelo sorvete. Eu amo sorvete. Pelo Fluminense, o amor. Aí não posso falar muito não, porque senão já estraga com o público do podcast, um montão de flamenguista, vascaíno, todo mundo desliga. Não. E olha que eu sou flamenguista, mas eu respeito. Não, mas eu amo meu time, eu amo pizza. A gente usa o termo, às vezes, de uma forma até banal. Eu amo sorvete. Né? Você não ama sorvete, você não vai querer morrer pelo sorvete. Exatamente. Mas a gente usa o termo, então fica muito genérico na nossa cabeça. E as pessoas, às vezes, dentro de um ambiente ou dentro de um conceito de cristianismo, elas desconhecem o que é ágape. Elas conhecem bem o que são os outros tipos de amor. Elas conhecem o que é simpatia, elas conhecem o que é empatia, elas conhecem o que é generosidade. São ramificações. Fraternidade. São ramificações do amor. Mas ágape, elas não conhecem. Aí, quando acontece uma zebra, uma ziquezira qualquer, ela tem uma dificuldade gigantesca de perdoar, por exemplo. Exatamente. Ou de amar. É aquela pessoa que ninguém ama. É aquela pessoa que é chata, que é inconveniente. E que você fala, cara, seria tão bom se essa pessoa fosse mesmo de outra igreja, não da minha. Quem sabe Deus a leva para uma outra denominação, para um outro lugar. É verdade. Mas porque não é natural. Não é natural. E quando a gente fala de relacionamentos,
é inevitável que hajam decepções. Né? E se você não tiver amor ágape, porque, cara, a decepção significa assim, eu fui contrariado, né? Ou a pessoa não me entendeu, ou a pessoa, às vezes, ela me interpretou de maneira errada, ou ela pressupôs, ou ela deduziu, ou ela falou de mim. Cara, se você não tiver o amor ágape, imagina você ficar sabendo que alguém falou mal de você. Né? Alguém por trás, em vez de falar com você, na sua frente, falou mal e você está vendo esse bochicho por aí, cara, imediatamente já sobe assim, puxa, já mancha aquela admiração que você tinha, né? Porque às vezes é um amor mais admiração, poxa, que legal, gosto dele, gosto dela, do jeito dele, do jeito dela, mas isso facilmente pode se desfazer, se desmanchar a partir de uma decepção. Então, cara, vem cá, vamos ser honestos aqui. Você acha que Deus se decepcionou com o homem? É claro. É lógico. Já começou lá com Adão e Eva. A decepção foi grande, gente. Mas esse amor ágape fez com que ele não abrisse mão, ele não desistiu. Então, o homem pecou, logo quase ato seguinte, Deus estava lá, dizendo, e aí, Adão, onde é que você está? Né? O que aconteceu? Você acabou fazendo o que eu pedi para você não fazer, ou mandei para você não fazer, mas esse amor ágape. Agora, o que é legal dentro desses outros, como é que fala, definições de amor, sim, é que necessariamente, acho que com exceção do Ludus, o ágape, ele não elimina esses outros amores, né? Porque é bom ter eros, é necessário ter eros num contexto de casamento. Não, vamos falar um pouquinho aqui dessas definições aqui. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho dessas definições. Bené, me fala um pouquinho, vamos falar um pouquinho sobre, começando falando sobre eros. Tem algumas palavras aqui que aparecem na Bíblia, algumas outras não aparecem nos dicionários de grego e tal, no grego clássico, né? Mas a gente incluiu aqui para as pessoas entenderem como é que é a mentalidade da época, em que a Bíblia foi escrita, em que os escritos de Paulo foram escritos, como é que o pessoal entendia essa história de amor. Né? Vamos falar um pouquinho sobre eros. A gente definiu aqui, não vou te pedir para você ler, não. Vamos definir eros aqui. Eros, a gente define... Como é que se define eros? Aquela química, né? A famosa química. A famosa química, assim, aquela atração física. Eu acho que, cara, é inevitável. Você olha, né? No caso, a gente olhava lá atrás, ou até hoje você pode olhar para uma mulher e pensar assim, cara, que avião. Né? É aquela mulher que desperta, vamos dizer assim, é um sentimento que desperta em você uma paixão, um desejo mais físico, mais ligado a questões físicas. Seria, cara, talvez essa química. E a verdade é a seguinte, você não se casa com uma mulher simplesmente porque ela te atraiu fisicamente. Sim. Pelo menos o bom senso diz isso, né? Pelo menos o bom senso deveria dizer isso. Cara, ela é linda, ela é maravilhosa, Miss qualquer coisa, né? Ela é uma escultura feita em carne, mas isso me atrai, mas não é só isso. É porque tem uma personalidade, tem uma alma, tem uma pessoa ali com suas qualidades e seus defeitos. Então a gente precisa ir um pouco além de eros para casar. Mas o eros também não pode desaparecer, né? Pelo amor de Deus, né? Você casou com base só em eros, vai dar ruim. E aproveitando aqui, é interessante, a igreja passou, numa época, por uma fase em que muita gente casava por profecia. E aí deu ruim. Né? Assim, não, olha, Deus falou comigo que você tem que casar com ele, ou tem que casar com ela. Meu Deus do céu. Aí deu ruim. Né? Não tem eros. Quer dizer, quando tem eros, já pode dar ruim? Imagina sem. Imagina sem, né? Então, assim... eu acho que e eros é aquela coisa que tem que ser cultivada. Né? Dentro do casamento, do ambiente do casamento, é aquela coisa que tem que ser cultivada. Você vira e mexe. Cara, vamos fazer uma viagem de lua de mel aqui. Exatamente. Não precisa ir muito longe, não. Eu não tenho uma grana para ir para a Europa. Eu queria levar a minha mulher em Paris para tomar um café no Champs-Élysées. Não dá. Cara, Teresópolis é logo ali. Né? Petrópolis é logo ali. Cara, se não der, faz um cafezinho da manhã para ela, leva na cama, já desperta o romantismo. Né? É muito bom. Já dá para a gente chegar a algum lugar para cultivar essa questão que tem que ser cultivada. Não pode deixar morrer. Eu acho legal essa consciência do cultivo. Porque às vezes
vezes a pessoa assim, já casei, já resolvi, então resolvi agora... aqui, tá, agora estou convivendo. Não cultiva, vai dar ruim. Vai dar ruim, vai em apagando. Algum tempo, A chama apaga, né, pastor? Vai dar ruim. Se você Porque não colocar lenha... Paixão não é exatamente o que sustenta o casamento, né? Exatamente. E a gente vive não ciclos de paixão, né? Os sentimentos vão e voltam. Vão e voltam, né? Na verdade. De repente né? tem uma época que você está mais apaixonado, de repente você percebe que a tua esposa está mais apaixonada. Também. A Suedna está naquela fase. Exatamente. Né? De paixão por você. E tem, de repente, aquela fase que você fala assim, caramba, a Suedna não está dando a mínima para mim, rapaz. Está implicando demais, né? Mas tem que cultivar. Né? Uma outra definição que a gente tem aqui, essa palavra, essa aqui não aparece na Bíblia. Eros não aparece na Bíblia. Sim. Essa segunda também não. Ludos. O que é ludos? Isso aí não pode ser amor, né, gente? Isso aí não tem nada a ver com amor. Não, eu considero... Né? Eu vi que você colocou Eu coloquei aqui. até uma observação aqui que eu não considero que ludos poderia ou deveria ser traduzido como amor. Porque ludos, na linguagem, talvez, de um tempo mais recente, é o famoso ficar. Sem nenhum amor compromisso. sem compromisso. Como é que tem amor sem compromisso? A palavra... Na minha cabeça, o conceito de amor já está embutido com compromisso. Exato. Perfeito. Uma mãe que ama o filho tem um compromisso de cuidar desse filho, né? Ela pode não estar escrito numa lei. Tem que cuidar desse filho. Mas lá no fundo ela pode não estar nem consciente, mas ela tem um compromisso por causa do amor a esse filho. Ela tem esse compromisso e ela quer cumprir. Eu gostei dessa definição. Quem ama, cuida. Quem ama, cuida. Né? Até a própria igreja, né? Poxa, você ama a sua igreja, então você cuida, você se compromete, né? Você se envolve, você se oferece para ajudar. E ludos é definido como amor sem compromisso. Não, quando eu vi esse ludos aqui, eu falei... Então, quer dizer, a gente está junto até que alguma coisa aconteça aí e cada um vai para o seu lado. Não estou mais afim. Você acha que, assim, milagrosamente, o ludos, de repente, pode produzir um tipo de amor? De repente tá lá, eu fiquei... Bom, eu queria uma coisa sem compromisso, mas de repente eu até gostei. Já conheci gente que se deu bem com isso e outros que se deram mal. Gente que se deu bem porque, cara, eu comecei num relacionamento sem compromisso nenhum, mas acabei descobrindo que aquela era a pessoa da minha vida. É interessante. E o outro do lado de lá, o mesmo. Isso. Agora, o ruim é quando a pessoa fala assim, cara, eu entrei nesse relacionamento não queria compromisso nenhum, era só atração física, era só por um tempo, e aí me descobri apaixonado, descobri que era a pessoa da minha vida, mas a outra não bateu a mesma coisa. Aí é difícil. Aí é difícil. Aí dói. Aí dói, dá ruim. Aí dá ruim. Aí deu uma dor danada. Mas você vê que até para esse tipo de amor, que não é amor, que a gente está definindo aqui que não é bem um amor. Porque no dicionário está descrito como amor, né? Essa maluquice, amor sem compromisso. Até nesse contexto, Deus pode, né, mudar, né? Pode. Né? Sempre pode. Né? A gente tem ouvido, a gente tem crido e experimentado que Deus ele é especialista em transformar o mal em um bem, né? Eu acho que no momento em que a pessoa se desperta, peraí, cara, eu quero ter mais do que apenas um momento com essa pessoa, né? Ou usar o corpo dela e deixar ela usar o meu corpo. Sim, Eu quero mais, eu acho que merece mais, ela, né? Porque você tem que ver a pessoa, você falou bem, a gente tem que ver a pessoa como um todo, o temperamento. O que me atraiu na Suedna? Aquilo que eu não tinha. Sim. O princípio da aliança que você tanto ensina, né? Que a gente acaba replicando também, ensinando. O princípio da aliança é eu me juntar com quem tem o que eu não tenho. Né? Eu sou bom numa coisa, mas sou ruim na outra. Então, vou buscar alguém que é bom nessa coisa que eu sou ruim, né? E ela não é tão boa na coisa que eu sou bom. Então, assim, é o princípio da aliança. Então, eu olhei para a Suedna e falei, cara, ela tem muitas características que eu não tenho. Só que isso que te atrai num primeiro momento acaba depois dando uma repelida. Sim. Porque, assim, pô, mas não é possível, não precisava ser tão diferente assim, né? Mas eu acho que faz parte. É aonde entra o ágape. Né? É onde entra o ágape. Isso, porque o que eu já falei para a igreja, o pessoal, às vezes, na igreja, fica muito mais numa filosofia de música do Fábio Júnior do que da palavra, né? A minha alma gêmea. Cara, alma gêmea não existe. Não existe isso. Não existe esse negócio. Deus do céu. Quer dizer, quando eu comecei a namorar com a Denise, que a gente começou a desenvolver aquela intenção de casar, muita gente dizia assim, não vai dar certo. Porque, poxa, o Maurício pensa de um jeito, ele foi criado de um jeito, ele tem a cabeça assim, ele já é um camarada que teve uma experiência muito forte no mundo e a Denise foi criada na igreja. Claro que tinha tudo para não dar certo.
Eu costumo dizer o seguinte, cara, ela foi criada na igreja. Com uma mentalidade, uma cultura completamente diferente do modo como eu fui criado. Então tem tudo para dar ruim. Então chega num ponto onde essas diferenças começam a aparecer. Elas começam a aparecer. No princípio, aquilo que você falou, quando Adão e Eva estavam diante de Deus, Sim. que eles estavam nus e não se envergonhavam, estavam nus não só na presença um do outro, mas diante de Deus. E quando Adão peca, que Deus pergunta, Adão, onde é que você está? Como se Deus não soubesse? Sim. Claro que Deus sabia. Sim. Não era uma pergunta de uma localização geográfica. Não. Era uma localização espiritual. Onde é que você está se localizando agora, Adão? Exatamente. Você se localizava na minha presença e agora? É uma pergunta para você fazer uma reflexão. Onde é que você está? Muito bom, muito bom. É isso aí. Onde é que você está? Eu não quero saber se você está escondido atrás de um arbusto com medo de mim. Isso aí eu sei. Eu sei de todas as coisas, sou onisciente. Eu estou sabendo que você está aí. Eu quero saber onde é que você se localiza agora espiritualmente, emocionalmente. E essa é uma pergunta que a gente precisa estar sempre fazendo, viu? Né? Onde você está espiritualmente? Né? E onde você está, por exemplo, em relação a esse amor ágape? Sim. Onde está o seu casamento, tendo por referência o amor ágape? Você falou uma coisa muito interessante na pregação, e realmente, assim, cara, olha só, o Maurício Fragali ser atraído por uma Denise, cara, é até normal, mas a Denise ser atraída pelo Maurício é um mistério. Lembra que você falou do mistério? Até falou do Jorge e da Ana Carla, né? Do Jorge da... E é um mistério mesmo. A gente às vezes não entende como, principalmente do lado das mulheres, viu, pastor? Sim. Como que elas gostam, que se afeiçoam a pessoas assim que você percebe que estão num nível diferente das delas. Né? E elas gostam, e é um mistério realmente, e Deus usa isso. Quando o ágape entra, porque o ágape não deve só entrar, gente, o ágape tem que sustentar. Sim. Tem que ser o sustento das nossas relações. A gente fala muito do casamento, o ágape no casamento, mas o ágape ele tem que ser para todos os níveis e tipos de relacionamento. Com certeza. Todos. Com certeza. Todos. Outra palavra que a gente colocou, que está logo em seguida, é o pragma. O pragma é o oposto, é o antônimo do ludus. Pragma já é um tipo de amor que tem compromisso. Quer dizer, todo amor genuíno tem compromisso. Né? Mas pragma define isso, esse amor compromissado. É um amor que tem a ver com aliança. É legal. Tem a ver com um exercício mesmo de vontade. Eu tenho um compromisso. Tem que ser intencional. Né? O Bené pode ter até falhado comigo nesse ou naquele aspecto, mas eu tenho um compromisso com ele. Caramba, eu tenho uma aliança. Né? Nós somos amigos não baseados nas falhas. Caramba, isso é nos erros que ele possa cometer. Então, o primeiro erro que ele cometer está implícito aqui na nossa aliança. Olha, a gente vai andar enquanto eu estiver acertando contigo e você comigo. Pisou na bola, a amizade acaba. Não. Fatalmente, um de nós vai em algum momento falhar. Sim. Então agora, cara, mas eu tenho um compromisso de amor com esse cara, eu tenho um compromisso de amor com essa mulher, eu tenho um compromisso de amor com essa igreja, eu tenho um compromisso de amor com essas pessoas. Exatamente. É pragma. Que legal. Eu desconheci essa palavra. A gente sempre fala daquelas outras, né? Sim. Mas pragma me chamou a atenção também aqui quando você escreveu, né? Esse amor que foca o compromisso, né? Sim. Esse amor focado no compromisso, não é simplesmente... Agora, existe aquele tipo de compromisso, não sei se cabe no pragma, aquele compromisso com tempo de validade? Rapaz, isso aí tem cara de compromisso, jeito de compromisso, mas não é compromisso, é outra coisa. É verdade, né? É verdade. Você já estabelece prazo de validade? Não dá. Eu estava pensando mais assim, por exemplo, um contrato talvez entre empresas, né, entre negócios. Vamos caminhar junto, vamos fazer um contrato de 2 anos, vamos ter um compromisso aqui, depois a gente vê se a gente vai renovar ou não vai renovar. Parece que alguns casamentos têm esse tipo de coisa, né? Quase que um tipo de test drive, sei lá, não é? É por isso que o pessoal, cara, adota muito aquela filosofia, né? Que o nosso amor seja eterno até... durar, enquanto dura. Enquanto durar, né? Enquanto durar. Então, cara, se você colocar só em termos naturais, isso aí pode ser aceitável e normal. Mas quando você pensa em termos de Deus agindo e atuando na sua vida, você tendo um compromisso com Deus, você entregando a sua vida para Deus, se tornando um cristão, cara, você tem que misturar ágape nessa história. Não significa necessariamente que um relacionamento qualquer vá durar até que a morte os separe.
podem acontecer coisas no meio do caminho que são incontornáveis. São A mesmo. gente admite isso. Exatamente. Mas, em princípio, Sim. a gente entende que se você permite que Deus faça o download, que você se submeta ao amor ágape, que você vivencie o amor ágape, dificilmente você vai chegar a esse ponto de ruptura. Muito dificilmente. Agora eu vou te fazer uma pergunta, pastor. Você acha que num casamento, se só um lado evidenciar ágape e o outro egoísmo, né? Esse ludos, não tem compromisso e tal, você acha que mesmo só um lado amando com o amor ágape, isso é o suficiente? Bené, bom, aqui a gente já inverteu as bolas, porque eu que devia ter feito essa pergunta. Mas deixa eu responder. Vou aproveitar a sua sabedoria, né? A sua experiência. Você sabe que Deus é especialista em fazer milagres, né? E eu acho que numa situação como essa... Então, por exemplo, se chega uma mulher da igreja, que frequenta a igreja, e ela está vivenciando isso. Sim. Pastor, eu me converti, eu estou firme na palavra, em Jesus e tal, mas o meu marido não. Sim. Meu marido bebe, adultera, pisa na bola. Eu falo, olha, isso aí é o que é a vida, o mundo é assim. Então, não quebre essa aliança de cara. Sim. Ore, porque Deus pode transformar o mal em bem. Claro, isso não significa necessariamente, obrigatoriamente, que aquele homem, ou aquela mulher, aquela pessoa, vai ceder, né? E mudar. Não significa necessariamente isso. Mas pode acontecer. Deus pode fazer um milagre. Parece que tem um elemento aí que entra nessa situação, que é o da fé, né? Sim. Porque às vezes o marido perde completamente a fé, porque a mulher, sei lá, grita, é abusiva. Ou vice-versa, o homem, né, violento. E às vezes não é um abuso físico de violência física, mas é violência verbal, violência emocional. Sim. Né? Mas se tem fé, eu acho que esse elemento da fé pode fazer a diferença. Agora é uma coisa pessoal. Eu não posso exigir, não. Você tem que ter fé. Exatamente. Isso tem que ser levado em consideração. E a outra história é do lado de cá. Eu agora estou disposto a exercer ágape para minha esposa que não entendeu isso ainda e está vivendo o oposto disso. Isso. E que está criando um conflito entre nós. Botar o ágape em prática que é o segredo da história e que muitas vezes é difícil. Sim. Então, eu tenho uma história que me foi contada e que eu acho que é o exemplo mais forte que eu tenho, que eu conheço, de ágape dentro de um relacionamento, do exercício de ágape em relação a uma pessoa dura, em relação a uma pessoa resistente à questão do amor. E em especial desse amor de Deus e o amor incondicional. Que é a história de um evangelista do século XIX, o Smith Wigglesworth. É até difícil de falar o nome do cara, que dá um nó na língua, né? Smith Wigglesworth. O apóstolo da fé. Apóstolo da fé. Esse camarada, ele, antes de se converter, ele era um homem de coração duro. Um homem sem muita cultura. Ele era... o trabalho dele secular era encanador. E ele era um camarada de natureza, assim. Muito... Aquele camarada... que resolve assim, tal, não é, tal, e fala grosso, fala alto. Sem muito tato, Sem muito tato. A esposa dele se converteu. E ele não gostava da história da esposa dele ir à igreja todo domingo. E um dia ele deu uma decisão nela. Falou, olha, se você hoje for para a igreja, eu quero você em casa. Se você sair para a igreja, quando você voltar, a porta de casa vai estar fechada, você não vai entrar. E ela tinha a opção de responder de maneira desaforada, grossa e sei lá. Mas ela falou, querido, eu te amo, você é meu marido, eu te respeito,
mas eu amo o meu Senhor. E eu vou à igreja. Uau. E ela saiu, porta fora. Londres, um lugar que normalmente é frio, com aquela garoazinha que dizem que em Londres chove 364 dias por ano e tem um dia de sol. E com aquele fog, né? Aquela neblina. Ela saiu e foi para a igreja. Quando ela voltou, a porta estava fechada. Meu Deus. Ela sentou na porta. Olha a época, né? Vitoriana, século XIX. Final do século XIX. Ela sentou na porta e passou a madrugada, a noite inteira, sentada na porta. Frio, úmido. De manhã, ela ouviu o barulho da chave na porta. Ele abriu e ela se levantou e, surpreendentemente, ela beijou o rosto no marido e perguntou: querido, o que você quer que eu prepare para você de café da manhã? Deus que me livre. Deus que me livre, não. Deus que me leve a isso. Gente, num conceito mais contemporâneo, século XXI, Sim. a maioria, talvez, das pessoas diria que essa mulher tinha que ter dado uma bolacha na cara dele. É um capacho desse homem, capacho, essa mulher. Tinha que ter dado uma bolacha na cara dele e dito: olha, você agora se põe ela aqui para fora, acabou tudo, tal, porque os direitos e tal, os direitos das mulheres, os direitos humanos. Aquilo fez nele, deu um choque. Nossa Deus. No camarada. Meu pai. De tal jeito que aquele camarada, a partir disso, ele mudou e se converteu. Se tornou o maior evangelista. Nossa. Talvez batendo ali, há uma disputa aí entre os comentaristas e entendidos das coisas, entre ele e o Billy Graham. Olha aí, hein? Mas, para você ter uma ideia, o ministério desse camarada foi tão eficaz, Deus usava tanto, que ele tem registrado no currículo dele 10 episódios de ressurreição de mortos. Nossa, pai, que O cara ia bênção. para o sepultamento, para o velório, orar e o defunto ressuscitar. E você sabe o que é o mais incrível para mim? Que ninguém sabe o nome dessa mulher. Exatamente. Eu não sei o nome dela. Eu não sei. E quem me contou essa história foi o marido dela. O genro do Smith Wigglesworth, que eu conheci lá na África do Sul. Sim. Já um senhor de 90 e poucos anos, com certeza, essa altura do campeonato, já deve estar na glória. Sim, o genro do... O genro do Smith Wigglesworth. Tinha 90 e poucos anos. Que estava já com 90 e poucos anos. Na África do Sul. Que foi o camarada que tomava nota do que ele falava, porque o Smith mesmo nunca escreveu nenhum livro. Sim. Os livros que a gente encontra, as pregações, foi esse genro. O Smith Wigglesworth só teve uma filha. Ok. E esse rapaz, esse senhor se casou com ela. E ele é que tomava nota. Ele ia acompanhava o sogro nos cultos, nas campanhas e tal. E que tomava nota. E ele que contou essa história. Cara, nem tenho certeza se essa história consta em algum livro a respeito da vida do Smith. Mas ele me contou. Ele contou essa história. Que mulher, hein? Quer dizer, eu não me lembro do nome dela. Sim. Não sei se está anotado o nome dela em algum dos livros. Mas lá no céu ela vai ter uma estátua, você pode ter certeza. Porque, caramba. Cara, que amor é esse? Agora, né? Que amor essa é mulher esse? só fez isso, não é porque na época, uma outra época atrasada, naquela época a mulher realmente era capacho e tal. Não, é porque o amor ágape conduziu aquela mulher para agir de um jeito incompreensível dentro da natureza humana. Gente, é impossível a gente ouvir isso e a gente não entender que esse é o tipo de amor que vai mudar o mundo. Esse tipo de amor pode mudar o mundo. Só ágape vai mudar o mundo. Tem uma música, né, que a gente é muito ligado em música, né, pastor? Aquela Eu Vou Construir, né, que é o Santo és incomparável, és inigualável, abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que vai mudar o mundo. Que amor é esse que vai mudar o mundo? É esse. É esse. Cara, não é o amor humano. Meu Deus, eu estou impressionado com o testemunho dessa mulher. Né, de entrar e ainda dar um beijo no marido. Quer dizer, o que ela passou de madrugada, a gente nem sabe, né? Meu Deus do céu. O frio que essa mulher passou ali. Arriscado a ter, sei lá, uma pneumonia, sei lá, alguma coisa qualquer. Agora, veja bem, né, quando a gente fala de uma situação como essa, a gente está exaltando a fé.
Mas se por acaso ela decidisse separar, fosse num lugar e dissesse assim, olha, um abuso, meu marido me trancou fora, Sim. ela não estaria errada. Exatamente. Ninguém poderia dizer assim, cara, essa mulher errou. Cara, ela teria feito aquilo que naturalmente se esperaria, né? Exatamente. Uma reação que você fala, cara, eu não poderia esperar uma outra reação mesmo. A senhora fez algo. Minha esposa quase ia ter que morrer, que nesse frio, podia ter pegado que a senhora fez, pneumonia, sei lá. O oposto é que é, né? Não, olha, o que a senhora fez aí foi impressionante. Nossa, que coisa linda. Ninguém faria. No natural, ninguém faria. Ou seja, ela submeteu o amor natural à ágape. Que, no final das contas, a gente está citando aqui esses tipos de amor no grego, mas para dizer, no final das contas, que todos esses tipos de amor são válidos, mas eles têm que ser submetidos à ágape. Ser colocados debaixo de ágape. Com certeza. Senão não dá certo. Com Né? certeza. Mesmo o pragma, que é um amor compromissado... E até constante, digamos assim, né? Eu acho que tem uma certa constância nisso. Eu estou pensando aqui, a gente está falando sobre isso, depende de não sei como é que está o tempo aqui. Não, a gente ainda tem algum tempo. Mas o pragma, eu penso que foi, por exemplo, o amor que muitas mulheres lá do passado tiveram, né, por seus maridos. Principalmente as mulheres, do lado das mulheres. Porque havia um julgo religioso muito grande e era assim, cara, divorciar era um pecado lá do fim do mundo. Então, a mulher, ela, por conta desse compromisso, desse pragma, ela não tinha mais afeição pelo marido, vamos assim dizer, né? Era um respeito por conta de um contrato, de alguma coisa que foi feita no cartório. E muitas dessas mulheres, assim, elas tiveram machucaduras e feridas, foram, como é que fala, agredidas emocionalmente. E elas tiveram dificuldade de... Eu estou dizendo isso com relação à minha própria mãe. Sim. Que eu descobri, depois de casado, eu já tinha 2 filhos, eu estava numa conversa com ela e acabei descobrindo que ela nutria, por muito tempo, uma mágoa do meu pai. Por questão de insensibilidade, visão diferente, maneira diferente de encarar uma situação. Cara, e uma mágoa profunda, sabe? Que interferia diretamente na relação deles. Viviam brigando como gato de cachorro, eu não entendia aquela relação desarmoniosa. Mas ela tinha mágoa, ressentimento no coração. E graças a Deus, eu pude ajudar a ser um instrumento para dizer, mãe, vamos perdoar, mãe. Sim. Sabe? E ela não foi fácil, porque no começo ela se posicionou assim, não, eu não quero perdoar. É uma decisão que eu faço não perdoar. Assim como você, às vezes, é intencional em perdoar, às vezes você também é intencional em não perdoar. Não, é a garantia que eu tenho de cobrança, né? Exato. Em relação ao outro. E até de vingança, né? Então até eu posso, para usar, para vira e mexe, eu posso trazer aquele... Puxar aquela carta da manga, né? Mas você, olha, quem fez isso aqui, olha, tá aqui, ó. Você me feriu, você me magoou. Falso ganho, né? Parece que é um ganho, mas é um falso ganho porque você só perde. Bené, eu acho que você está citando um caso pessoal, real, seu, experiência sua, da sua família, mas a gente vê dentro da igreja muita gente que, por falta do entendimento real de ágape, está na igreja, não é hipócrita, não é mentiroso, se converteu mesmo a Jesus. Mas por não entender ágape, ainda carregam mágoas, ressentimentos. Meu Deus. E até ódios, iras contra pessoas que não conseguem perdoar. Não, e você coloca lá nos capítulos mais para frente sobre como isso prejudica a gente organicamente, biologicamente, fisicamente. Doenças, estresse que vão abrindo portas, né, para coisas, imunidades que vão se perdendo a partir do momento que você vai... Quantas pessoas... Gente, olha só. Quantos cânceres são produzidos a partir de uma mágoa, de uma revolta, de uma ira, né, que você... A gente ouve cada história. Eu estava agora no interior de Goiás, numa turnê, cara, ouvindo cada história. Uma pessoa que morava na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, e o filho, com 12 anos, foi atingido por uma bala perdida, tá? E essa bala perdida matou o menino. Aí o pai, tão revoltado, começou a procurar para ver quem era. E eles... Diz a pessoa que me contou que era... essa pessoa, o pai, era também pai da esposa dele. Era o sogro dele, né? Então ele falou assim... Isso há muito tempo atrás, tá, gente? Diz que ele foi procurando e cismou que era um vizinho
que não tinha prova, mas ele cismou, tal, com aquele vizinho, e matou o vizinho. Eita. Matou o vizinho, ficou 10 anos na prisão. Quando saiu da prisão e voltou para casa, os vizinhos mataram ele. Olha que história trágica, né? Uma cadeia assim só Exatamente. Então, assim, você percebe que as pessoas elas têm dificuldade, né? Às vezes, de lidar. Perdão não é fácil. Não. A gente sabe que o perdão não é fácil. Não é fácil. Mas... E às vezes dentro da igreja, você tem pessoas, às vezes, anos né, cultivando mágoa, ressentimento e tal. E a pessoa já deveria ter jogado fora aquele lixo, né? Porque ela nasceu de novo, é uma nova criatura, as coisas antigas já passaram, tudo se fez novo, mas infelizmente ela ainda não conhece exatamente em profundidade o que é ágape. Pastor, e não sabe como botar em prática. Pastor, uma coisa que a gente quer falar de uma maneira bem clara, o livro é bem claro em relação a isso, as pregações, a nossa visão, que ágape não é assim, eu vou escolher amar ágape e no outro dia eu estou amando, não é isso, é a ação do Espírito Santo. Sim. É Romanos 5:5, que fala sobre que na esperança não há confusão, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Quando você se posiciona escolhendo amar com amor ágape, cara, Deus vai te honrar. Sim. Ele vai te encher de algo que é sobrenatural. Então, assim, é pela fé. Não, pela fé eu vou amar minha esposa, eu vou amar meu marido, eu vou amar meu filho, meu sogro, minha sogra, vou amar aquele chefe que é chato pra caramba, vou amar aquele colega que é invejoso, cara, eu vou amar. Não, eu decido amar. O Espírito Santo vem nessa decisão. Sim. E ele te capacita. Eu acho que aliás, é importante isso. É o ponto, né, muito legal de se entender, é que quando você toma essa decisão, é só isso, é só uma decisão. O resto é uma obra sobrenatural do Espírito dentro de você, né? Não vai mais o seu esforço. Não, eu vou amar aquela pessoa, vou fazer força e tal. Cara, desiste desse esforço, porque esse esforço aí vai te desgastar. E você não vai chegar lá. É uma decisão que você toma e o Espírito Santo é quem vem para te auxiliar, para te ajudar. Se não for por aí... Muito legal. Se não for por aí, vai dar ruim. Pois é. Cara, uma outra palavra que a gente tem aqui é o storge, ou storg. Se for levar pela pronúncia mesmo, storg. E essa palavra se refere a um afeto. Sim. Um afeto familiar. O conceito está na Bíblia, a palavra não. A palavra não está na Bíblia, mas o conceito está na Bíblia. De você amar quem é da família. Né? Sim. E você ter... Que às vezes nem é necessariamente parente. Sim. Né? Porque eu posso considerar, não, o Bené é da família. A nossa proximidade é tão grande, o nosso amor e amizade é tão grande, que é praticamente como se fosse da família. Certo. E tal. Mas é afeição. Essa afeição do pai para o filho, é a afeição do marido com a esposa, que não é eros. Não é eros. Sim. É uma afeição... Tá além de eros. Que eu posso ter até por um amigo, por uma outra pessoa qualquer, que é storg. Tem que ser submetido ao ágape. Não tem como. Tem que ser submetido a ágape. Por quê? Porque eu posso ter uma afeição enorme por você, hoje, e você já deve ter visto isso, Bené. Pessoas que hoje são melhores amigos, e amanhã, de repente, um não quer ver o outro pintado nem de ouro. Às vezes por uma bobagem até. Mas não quer ver o outro. E às vezes não é por uma bobagem também, né? Pode e às ser. vezes por alguma coisa séria, mas que merecia conversar e, né? Poxa, em consideração a nossa amizade, vamos conversar o que aconteceu. O perdão. Gente, vou te contar, viu? Ágape, não tem como você praticar ágape sem perdão, pastor. Né? E para perdoar tem que ter humildade. Tem que ter quebrantamento, tem que ter sensibilidade. Porque, olha só, quando a gente está falando de ágape, que é o amor incondicional, a gente está falando de perdão, que é incondicional. Esse perdão incondicional é o que Jesus ensina lá. Quando você estiver orando e você se lembrar que alguém fez o mal a você, perdoa. Perdoa. Mas, pastor, como é que eu vou perdoar? O cara não arrependeu, o cara não se humilhou, ele não me pediu perdão. Facilitaria. Concordo com você que facilitaria demais o cara se humilhar, né? Seria até melhor ele vir de joelho, chorando, para impressionar mais. Mas a maioria dos casos, as pessoas nem vão reconhecer que te feriu, que te às machucou. Vezes não. Né? Às vezes não. E talvez até no ponto de vista dela, ela acha que não fez nada demais, mas te machucou profundamente. Então, assim,
o livro também coloca dessa forma, eu acho lindo, que o maior beneficiado em liberar perdão é você mesmo. Né? Não é a outra pessoa. Você não está fazendo um favor para outra pessoa, você está fazendo um favor para você mesmo. A outra palavra que a gente tem aqui, filautia, que é amor próprio. Sim. É amar a si mesmo. É um nível de amor que nem é o nível de amor da Nova Aliança. Embora isso não deva ser jogado fora. Eu acredito que eu preciso me valorizar. Eu também acredito. Preciso amar a mim mesmo. Eu preciso cuidar de mim. É a famosa autoestima, né? Ter autoestima. Exatamente. É claro que a minha autoestima não pode ser tão grande que eu me ache agora o centro do universo. Esse é o problema do filautia. Uhum. Às vezes o camarada tem uma autoestima tão grande, tão grande, tão grande... que ele se torna o centro. Que ele acha que ele é o centro do universo. E aí gera o egoísmo. Nossa. Gera aquela coisa de eu achar que todo mundo tá errado, só eu tô certo. Porque eu me amo tanto que, caramba, não é possível que o outro não concorde comigo. Eu sou sempre a vítima. Porque eu sou o cara. É o cara. E eu sou sempre a vítima. Não é possível que ele não concorda comigo porque ele é muito ignorante, é muito tapado. Não é possível que ele não esteja vendo que eu é que sou o cara. Sou a pessoa... Cara, tem que ter autoestima. Mas a minha autoestima tem que ter um limite. É o que Paulo fala. Não pense nenhum de vocês além do que deve. Uau! Verdade. E Jesus usa um exemplo disso muito interessante, né? É quase que ele fala isso numa parábola. Ele fala assim, cara, quando você for convidado para uma festa, não vai chegando e sentando lá na frente. Achando que o seu é o... Achando que você é o seu bambambam da Porque, coisa. de repente, pode chegar alguém, o dono da festa, e dizer, cara, isso aqui não foi para você, esse lugar está reservado, não é para você. Você, por favor, se mude lá para os fundos. O que não significa que você não tem valor, Exatamente. só porque você não está sentado lá na frente. Exatamente. Né? Mas você foi porque você achou que você estava... Cara, você está falando uma coisa aí, eu acho que tem muita gente apegada a isso. Sim, tem. Ele, se ele não for tratado com uma certa deferência, com uma certa honra, sabe? Eu acho que já tem um problema lá dentro dele, que talvez de rejeição lá atrás. Com certeza. Né? E ele busca tanta aceitação que ele acha assim que se você tratar desse jeito, não, você fica aqui porque tem... Ele já acha assim, não me valoriza. Não... Exato, tem que ter um lugar reservado na frente. E Jesus fala, cara, é preferível você sentar lá atrás e alguém vir te convidar, cara, por favor, isso aí. Sente-se lá na frente, no lugar de destaque, do que o contrário, né? Então, mas a gente tem que ter autoestima? Tem. Eu sei que em alguns lugares o pessoal bota tanto paranoia nesse negócio da autoestima. Não, você tem que jogar o ego no lixo para Deus prevalecer, para Jesus prevalecer. Cara, você tem que ter, claro que um cuidado muito grande com o ego para não virar egolatria. Isso. Você sai da idolatria para egolatria. Aí você se acha. Mas você tem que ter autoestima. Tem. Isso aí não tem dúvida. É verdade. Tem que ter. Você tem que ter um mínimo de respeito próprio. Com certeza. De amor próprio. Então, filautia... tem que se submeter à ágape. Porque quando você submete filautia, o amor próprio, à ágape, aí você não cai na armadilha da egolatria. Né? Eu sou o cara. Muito bom. Cara, eu reconheço os meus limites e até aonde eu sei que, por exemplo, eu sou um professor universitário e fui convidado para dar uma palestra para alunos do primário. Eu sei que eu, intelectualmente, estou acima deles, muito acima deles. Mas eu não chego com essa empáfia. Eu sou o cara, eles são só crianças de primário. Não, cara, eu chego para me colocar no nível deles, para que eles entendam o que eu tenho para falar. Olha só que interessante. Eu já estou lembrando de uma outra imagem aqui, que é a que Paulo fala sobre o corpo de Cristo. Sim. Né? Que o olho não pode dizer, eu não sou pé, mas não preciso do pé. Né? Eu sou suficiente. E tem o outro lado também, que às vezes a pessoa, ela está... O pé diz assim, eu não sou mão, eu não sou do corpo, né? Eu não tenho valor. Um se colocando muito acima, né? Assim, como se fosse a totalidade do corpo. Sim. E o outro assim, tão humilde, eu não sou igual ao olho, eu não sou o pastor, eu não tenho aquele talento, eu não toco, eu não faço isso. As pessoas, às vezes, elas se medem muito pelo que as pessoas outros fazem, né? Cara, mas olha só, Deus tem um talento para você, Deus tem um dom, um chamado para você, né? E esse sentimento de que você é pequeno demais beira a uma certa falsa humildade. Sim. Tem muita música, inclusive, eu sou pequeno demais, que não é muito real, assim, sabe? Que não é muito verdadeiro, não é muito genuíno. Então, cara, eu acho que, olha só,
você não é pequeno demais não, porque Deus te ama pra caramba. Caramba, pelo amor de Deus, né? Se Jesus veio para morrer por mim, eu devo ter algum valor, né? Mas também você não é o Mas você cara, não é tá? o único você no não mundo. É o cara, não. Você não é um Romário, tá? O cara, né? A outra palavra que a gente tem aqui é filia, que fala de verdadeira amizade, intimidade, que se baseia na boa vontade, em querer o melhor para outra pessoa. Eu quero o melhor para o outro, não quero só para mim. Tá na Bíblia esse aqui. Filia tá na Bíblia. Tá na Bíblia. A origem de filia é filos, que é essa coisa da amizade, né? De você ter pelo outro, valorizar o outro, né? Você amar. Uma das respostas de Pedro para Jesus, quando Jesus era exatamente filia. isso. Quando Jesus pergunta, né? Pedro, tu me amas? Sim. Jesus pergunta assim, né? Pedro, tu me agapau? Que agapau é o verbo relacionado com ágape. Sim. Ágape é o substantivo, agapau é o verbo. Aí ele pergunta, tu me agapau? E Pedro responde assim, eu te filos. Eu tenho por você a amizade. Pedro ficou com medo, né, de dar uma resposta. Não, eu te amo incondicionalmente. Que porque ele já tinha pisado lá, na bola. Então, não, eu já tenho por você amizade, eu tenho por você simpatia, eu tenho por você respeito. Eu tenho tudo que está embutido em filia. Amizade, respeito, simpatia. Eu tenho isso tudo por você, mas eu não consigo dizer que eu tenho, eu não me atrevo a dizer que tenho ágape, porque eu já pisei na bola e posso pisar de novo. E Jesus insiste na pergunta, né? E aí Jesus se coloca no nível. Na terceira vez que ele pergunta, ele se coloca no nível de Pedro. Ele pergunta, Pedro, você me filiou? Que coisa linda isso, hein? Ele desiste de perguntar, tu me agapau? Sim. E ele pergunta, tu me filio? E aí Pedro também fala assim, Senhor, tu sabes. Já está perguntando demais, que eu estou ficando constrangido. E Jesus, ele não ficou, né, cobrando uma coisa, ele foi ao nível de Pedro, e a resposta que Jesus tinha para Pedro era, cara, apacenta as minhas ovelhas. É lindo isso. Eu vou te capacitar, cara. Não estou dependendo da tua capacitação. É aquilo que a gente sempre diz, né, que o mais importante não é o quanto você me ama, Pedro. Né? Eu só quero que você ame as ovelhas. Né? Exato. Ame as pessoas. Então, assim, não tenta provar para mim que você me ama, porque, obviamente, que isso era um mandamento na velha aliança. E foi a resposta de Pedro, né? Quando Jesus, na última ceia, Pedro, né? Jesus, se alguém vai te trair aqui, não serei eu. Porque eu tô contigo, pro que der e vier. Pedro, ainda hoje, cara, você vai me negar 3 vezes. Não, se qualquer um deles aí te abandonar, eu tô junto. Então, o que Pedro estava tentando provar para Jesus? Que ele amava Jesus. Sim. Mas que amava em que nível? Num nível muito humano. Então, Jesus estava mostrando para ele, Pedro, o que você precisa é se submeter à ágape. Caramba. Então, apacenta as minhas ovelhas e eu vou te capacitar com esse amor sobrenatural. E é lindo quando você fala no livro que o Joãozinho, né? O João, que nunca quis provar nada. Né? Muito pelo contrário, né? Ele se intitulava o discípulo a quem Jesus amava. Né? Você pode até lendo assim, você pensa assim, mas Jesus só amava ele? Não. Mas ele se sentia, ele tinha essa consciência do quanto ele era amado. Pastor, é impressionante, desde que nós começamos a pregar isso junto com você, né? Sei lá, há 10, 15 anos atrás, assim, mais precisamente, como isso muda a nossa perspectiva de vida, né? Porque tira aquele jugo assim, não, eu tenho que amar a Deus. E é muito complicado, porque quando a Bíblia fala assim, amar a Deus de todo o coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, todo o teu entendimento, e você pensa assim, meu Deus, quando é que eu vou saber que eu cheguei nesse patamar? Né? Meu Deus, eu nunca. Né? Você pode até tentar fazer igual o publicano lá, né? Que o publicano e o fariseu. O fariseu, não, eu não sou como esse infeliz, eu faço isso, eu faço aquilo, eu te amo de verdade, porque eu jejuo, porque eu dizimo. E Jesus falou, cara, não é nada disso. Né? Não é isso que prova que você me ama. E, na verdade, Deus não está procurando de nós uma prova de amor a Ele. Sim. E eu consigo entender, e você também consegue, porque, para mim, o mais importante... Gente, eu tenho 3 filhos, né? Já tenho 5 netos. Vou perder agora para o pastor Maurício, que vai ficar com 6. Vou ficar com 6. Tá vindo aí o 6. Ainda tem mais, né? Ainda tem o Bernardo com a Camila. Mas olha só, a coisa mais importante para mim não é que o Timóteo me ligue todo dia, pai, eu te amo, ou a Marissa, pai, eu te amo, ou a Samara, papai, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Cara, para mim o mais importante é eu saber que eles amam a si mesmo.
É tão legal. Porque seria muito assim, Timóteo, você está dizendo que me ama, cara, mas olha o que você fez com a Maressa. Sim. Você brigou. Então, a alegria do coração do pai é ver que os seus filhos se dão bem um com o outro, Sim. se amam, né? Eu, por exemplo, tenho muito essa alegria de saber que meus filhos são amigos entre eles, sim. né? E não, quanta história a gente tem de irmãos que não se falam. Meu Deus, né? Triste ver isso entristece o pai, mesmo que um filho diga assim, não, pai, você eu te amo, mas o meu irmão aqui não dá para aguentar. E não tem como, né? A Bíblia diz que se você diz que ama a Deus, a quem não vê, e não ama seu irmão, a quem você vê, você é mentiroso. Não tem ágape. Gente, esse papo aqui a gente poderia ficar uma delícia. Dia inteiro. Isso aqui gera conversa para vários outros podcasts, né? Mas a gente está chegando no nosso tempo final. Queria agradecer demais, Bené, por você ter disponibilizado o teu tempo para estar aqui com a gente. Foi um privilégio, uma honra, como sempre é. Prazer, pastor, começar sentar para conversar, é muito bom mesmo. Esse tipo de papo aqui. É muito legal. E eu espero que você tenha gostado também, né, desse podcast. Não sei se você está assistindo o podcast inteiro. Você pode assistir o podcast inteiro, né, ou você pode assistir talvez um recorte que a gente também publica, mas eu espero que isso te conduza para assistir. Se você assistir um recorte, que você possa ver o episódio inteiro e que você também se inscreva aí para assistir os outros, porque a gente está sempre trazendo coisas novas, tá? Que você viva aí dias maravilhosos, que você tenha a bênção de Deus na tua vida, na tua família, nos teus negócios, em tudo que você estiver fazendo, tá? Muito bom. E a gente te espera para o próximo episódio do nosso podcast Ágape, que é o podcast da Nova Igreja, aqui comigo e com algum convidado, como a gente teve hoje o pastor Bené, e a gente vai ter outros aqui que vão ser também muito, muito legais. Bené, obrigado por ter vindo. Valeu. Deus abençoe. Valeu demais. Obrigado por você ter estado junto com a gente. Até o próximo episódio de Ágape.